Por que será que tanta gente tem tanto medo em aprofundar na própria espiritualidade? Saudações, aqui quem fala é Cici, sou terapeuta e oraculista, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho, para a gente ter aí uma troca de ideia sobre espiritualidade e o medo que a gente cresce tendo na espiritualidade. O mestre Nego Bispo, ele cunhou um conceito que é cosmofobia. Cosmofobia seria o medo, o terror do cosmos, né? É isso, né? A gente eu venho da antropologia, né? Eu fiz 4 anos em antropologia. Em antropologia, sociologia, quando a gente vai aprofundar os estudos, né? Em culturas, em povos, se utiliza muito o conceito cosmovisão, né? E é isso, cosmovisão seria a visão cósmica, né, de um povo, de uma comunidade, de uma cultura. E o bispo ele propõe esse conceito, né, cosmofobia, porque a sociedade eurocêntrica ela tende a negar essa visão cósmica, né, das pessoas. E aí isso, ao meu ver, acaba dificultando bastante a gente a querer aprofundar na nossa espiritualidade, né? E aprofundar na nossa espiritualidade nada mais é do que a gente se aprofundar em nós mesmos, né? Falar sobre espiritualidade é falar sobre autoconhecimento, falar sobre espiritualidade é falar sobre expansão de consciência, né? Falar sobre espiritualidade é falar sobre viver uma vida com propósito, né? Não é sobre viver uma vida extremamente materialista, aonde você não sabe de onde você vem, aonde você não sabe para onde você vai, aonde você não tem a consciência de que você está construindo um legado, né? E é isso, a gente que descende de povos originários, isso pra gente é muito caro, porque a gente vem dessa ancestralidade que cultua o sagrado, que conversa com o céu, que conversa com a água, que conversa com a terra, que conversa com o ar, que acredita na conexão com os elementos da natureza e na importância dessa conexão para a nossa vida e não para a nossa sobrevivência, para a nossa vida, para uma vida abundante, para uma vida próspera. Não tem como ser próspero se não estiver conectado ao cosmos, à natureza, né? E é isso, né? A gente cresce com essa ideia de que tudo que é do campo da espiritualidade, a partir dessa percepção, a partir dessa visão de povos originários, é coisa do demônio, né? E é isso, a gente não pode esquecer que todos nós somos espíritos em terra, né? E é isso. Eu cresci na igreja evangélica pentecostal e eu cresci tendo pavor, eu cresci tendo medo dessa palavra espírito, embora eu lide com espíritos desde muito pequena, né? E, na verdade, quando eu era pequena, isso era até mais aflorado, eu tinha muito mais sensibilidade para perceber presenças, ouvir coisas, né? Só que é isso, eu cresci nessa doutrinação de que espírito é demônio, automaticamente. Se é espírito, é demônio. E uma loucura, né? Porque é isso, nós somos espíritos aqui em Terra. Então eu queria trazer essa reflexão pra gente não se esquecer disso, pra gente não se esquecer de que, embora
tenham implantado essa cosmofobia em nós, nós somos parte do cosmo, nós somos parte da natureza. E quanto mais a gente tem essa consciência e a gente se conecta com a nossa essência, com o nosso espírito, mais fluida a vida se torna, mais fluida a vida segue, porque a gente já não fica apegado a paradigmas ocidentais com essas ideias de que você tem que falar de tal forma, você tem que se posicionar de tal forma, você tem que, a partir de uma perspectiva eurocêntrica, né? E isso facilita muito nas nossas relações, da gente conseguir identificar quem é que vibra na mesma frequência que eu, quem é que de fato faz parte da minha comunidade, quem é que de fato fala a minha linguagem. Isso não é sobre exclusão, não é sobre, se não fala a minha linguagem eu vou excluir, não é nesse lugar, mas é num lugar de pertencimento mesmo, né? Que a gente muitas das vezes fica nessa busca de pertencimento em lugares que não tem a ver com quem somos, em lugares que o nosso espírito não se sente nutrido. E é isso, onde o nosso espírito não se sente nutrido, no máximo a gente passa quando tem que passar, mas ficar a gente não fica. E por isso que é importante a gente entender quais são as ferramentas que a gente utiliza para nutrir esse espírito, para nutrir essa espiritualidade, para cultuar essa espiritualidade, que nem sempre é cultuada em um templo. E por isso que é importante a gente entender também que espiritualidade e religião não são as mesmas coisas. Porque quando a gente faz parte de um templo, de uma comunidade religiosa, na maioria das vezes você vai precisar se portar ali de determinada forma, de novo, que esse coletivo vai aprovar, que esse coletivo vai dizer que tem que ser de determinada forma, tal forma, tal forma. E assim, isso pode até fazer sentido até certo ponto. Mas pode ser que seu espírito ainda sinta fome, pode ser que seu espírito ainda sinta que não está sendo nutrido. Ainda mais falando no contexto que a gente vive de diáspora, onde a nossa espiritualidade tem atravessamento, muitas das vezes, de várias ancestralidades, né? Então, às vezes você faz parte ali de uma religião, de um templo, que uma parte da sua espiritualidade não vai se sentir contemplada, não vai se sentir nutrida, porque uma parte da sua ancestralidade não está sendo nutrida, né? Então, por isso que é importante a gente ter essa atenção e essa autoanálise, essa conexão com a nossa espiritualidade, com o nosso espírito, porque é ele que vai conduzir a gente. Aqui na Ori Oráculo, é isso, né? O nome da Ori Oráculo é Ori Oráculo, justamente por isso, porque a gente entende que cada pessoa é um Ori. Cada pessoa tem um caminho e esse caminho precisa ser respeitado. Esse caminho precisa ser honrado. E a individualidade e a subjetividade também é importante, né? Então, por isso que a gente entender quais são as ferramentas que a gente utiliza para nutrir a nossa espiritualidade é extremamente importante. E entender que você faz parte do cosmo, você faz parte da natureza, e por isso você não é uma pessoa pequena, por isso você não está aqui à toa, por isso você é sim uma pessoa divina, e por isso é seguro ser você. O lema aqui da Ori Oráculo, eu tô aqui para te lembrar isso, que é seguro ser você. E é isso, eu queria trazer um pouquinho dessa reflexão aí, né? Porque eu vou trazer outros vídeos aqui na Ori Oráculo, aprofundando um pouco mais essa ideia de autoconhecimento, aprofundando um pouco mais espiritualidade. E eu queria que vocês entendessem isso, que para mim a espiritualidade
não existe sem ancestralidade. E a espiritualidade, ela vem desse lugar, sim, da sua individuação, né? Que já é muita coisa, né? Quando a gente está falando de indivíduo, a gente está falando desse indivíduo que é um ancestral vivendo também e que carrega aí, né, junto de si, bagagem dos seus ancestrais. E é interessante a gente pensar também que ancestralidade não é algo genérico. Não é algo genérico. É algo que faz parte da sua vida, é algo que faz parte do seu passado, do seu presente e do seu futuro. Então você, nesse momento aqui agora, é a representação da sua ancestralidade. Para que você não esteja o tempo todo também buscando essa ancestralidade sempre fora também, né? E muitas das vezes a partir de perspectivas que talvez não tenham muito a ver com a sua ancestralidade. E é isso, quando a gente fala de ancestralidade também, a gente acha que a gente não está lidando com a ancestralidade o tempo todo, mas a gente está lidando com a ancestralidade o tempo todo. E muitas das vezes a gente está cultuando ancestrais na igreja católica, evangélica. A gente está cultuando ancestrais na universidade. Ancestralidade é memória. Ancestralidade é memória. Sabe quando eu tive um estalo? Porque eu morria de medo. Né? Eu morria de medo de cultuar os meus ancestrais mais próximos. E aí um dia, né, uma pessoa que eu me relacionava, uma pessoa da família dela fez passagem, e aí essa pessoa me chamou pra gente fazer uma reza por esse familiar dela. E aí eu falei, tá bom, sabe, de prontidão eu fui lá, acendi a vela junto com a pessoa, né, ali presente, entregue, aí a pessoa pediu pra eu cantar, eu cantei, estive ali, doei minha energia, minha presença, rezando, aí fiquei toda arrepiada, senti presença, que não sei o que, encaminhamos, pá. Aí depois eu peguei e comecei a refletir, falei, pera, por que eu tive essa facilidade de encaminhar, reverenciar alguém que fez a partida dessa pessoa, mas eu fico com medo de fazer isso para minha bisavó? E aí a chave virou. E aí quando eu comecei a cultuar, aí é outro vídeo, né? Quando eu comecei a cultuar a minha ancestralidade mais próxima, muita expansão, muita abertura e muita expansão também. Porque é isso, a ancestralidade, ela faz parte de quem nós somos. A ancestralidade é a nossa vida e a ancestralidade está em tudo, né? E aí é isso, desde esse macro, quanto aquilo que é da nossa individuação. Também é muito importante que a gente esteja atentas a isso. Bom, é isso, eu queria trazer essa reflexão porque é algo muito caro pro meu trabalho. Quem já abriu as cartas comigo sabe que eu sempre tenho um momento ali mais ritualístico no início, né, onde eu saúdo e reverencio, né, a energia da pessoa, a linhagem da pessoa, saúdo o ori da pessoa, né? Então isso pra mim é algo muito importante que faz parte do meu trabalho. E eu queria saber de você, se faz sentido para você essa reflexão, como que você nutre a sua espiritualidade, como que você tem cultuado a sua espiritualidade. Me deixe saber, que vai ser um enorme prazer saber e trocar mais com vocês aqui no comentário. Inscreva-se aqui no canal, porque sim, terão mais vídeos aqui. Curta o vídeo se fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas. E para atendimentos individuais, eu vou deixar o meu contato aqui na descrição do vídeo, tá bom? Muito axé para nós e até o próximo vídeo.